Olá, está começando mais um Saúde em Foco. Nesta quarta-feira, nós recebemos a visita da doutora Maria Elisa Jacó Souza. A doutora Maria Elisa, ela é médica infectologista aqui em Mococa, tem consultório e tem um amplo trabalho dentro da Santa Casa de Mococa. Nós vamos falar hoje especificamente sobre AIDS, porque dia 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção à AIDS, um alerta sobre a doença que está presente ainda nos dias de hoje. Doutora Maria Elisa, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui. A gente sabe que você trabalha em Mococa, trabalha na região, está em São Paulo, mas abriu aí um espaço para vir informar os telespectadores sobre essa doença que muita gente acha que acabou, que desapareceu e que às vezes se esquece de se cuidar. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo alguns esclarecimentos, fazendo esse trabalho de informação. Certo. Esse programa ele tem essa função, informar as pessoas sobre as doenças. Então, cada médico que vem no programa é um conhecimento a mais que nós estamos passando para a população. Eu acho que é isso que faz o sucesso desse programa. E hoje vai estar mais ainda, porque a doutora Maria Elisa, ela entende de infecção, é infectologista, atuou na época do coronavírus, do Covid e também da AIDS, e além de outras doenças, de outras infecções. Doutora Maria Elisa, a AIDS não acabou, continua a transmissão em menor grau, mas a transmissão continua. Não acabou e está um pouco longe, até que se consiga encontrar a cura. As taxas de transmissão, de surgimento de novos casos, elas variam muito. E curiosamente, assim, nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente andou tendo assim um aumento de casos novos, de diagnósticos de casos novos. Conforme a gente esperava, a gente deveria ter tido uma diminuição, mas alguns anos atrás a gente presenciou um aumento da detecção de novos casos, principalmente entre homens, assim, na idade entre 20 e 25 anos. Então essa foi uma faixa etária assim, que foi bastante acometida. Hoje em dia a gente já não tem mais aquela característica inicial da pandemia, que tinha aquelas pessoas determinadas onde a epidemia começou, a pandemia, que seriam aquelas pessoas que eram chamadas na época de grupo de risco. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, não existem grupos específicos de risco. Doutora Maria Elisa, o auge da AIDS foi 2000 ou antes? Foi A AIDS começou na década de 80 e ela teve uma explosão de casos na década de 90 e na década de 2000. Por quê? Naquela época não existia nenhum tratamento eficaz ainda, Então a gente teve o surgimento do AZT no final da década de 80, mas que era uma medicação única, que não tinha um efeito tão promissor quanto as medicações que a gente tem hoje. Então foram aparecendo muitos novos casos e sem um tratamento eficaz. Então não tinha um medicamento para doentes, Mesmo quem tinha dinheiro, que ia para o exterior, não existiam medicamentos eficientes, como a gente tem hoje. Porque a AIDS, o problema da AIDS é o que esse vírus, porque a AIDS é um vírus, o que o vírus faz dentro do organismo da pessoa. A complicação é isso, é uma infecção generalizada, não? É assim, o HIV é um vírus que ele é linfotrópico, ele tem preferência por células do sistema imunológico. Então, quando ele entra no organismo, ele já vai logo infectar células do sistema imunológico. E aí ele vai começar a destruir células, linfócitos, são linfócitos que chamam CD4, que é um tipo específico de linfócito. Que seria proteção. Que nos protege contra algumas doenças, algumas infecções. Quando a pessoa é infectada, ela tem um número total de linfócitos normais, vai demorar um tempo para que esses linfócitos caiam a ponto de que essa imunidade esteja baixa
o suficiente para que a pessoa adquira as chamadas infecções oportunistas. Então, por isso que geralmente a pessoa ela adquire o vírus, o HIV, mas ela só vai ficar doente alguns anos depois, né, na grande maioria dos casos. Tem alguns pacientes que adoecem mais rapidamente, né, algumas características que levam a isso. Então, até que esse sistema imunológico ele decline, né, e ele chegue a um número de células de defesa muito baixo, a pessoa não vai ter sintomas. E quando esse número abaixa, ela começa a apresentar as manifestações que a gente conhece, que são as doenças oportunistas. São doenças que em pessoas com imunidade normal elas não aconteceriam. Mas aí no caso, a pessoa, aí um paciente que vai no seu consultório e que aí você suspeita de AIDS, isso é notório ou você precisa de pedir um exame para esse paciente? Sim, a gente tem, né, tem que fazer um exame, né, que é uma sorologia, um teste para ver se a pessoa é portadora, né, desse vírus. Depois que é feita a sorologia, né, existe todo um fluxograma do Ministério da Saúde, dos testes que devem ser feitos. Não é já no primeiro teste, um teste que você vai dar o diagnóstico, tem exames confirmatórios. Depois que você tem esse teste, a gente pode classificar a pessoa como uma pessoa que vive com um HIV ou uma pessoa que é portadora da doença AIDS, né? Então, um portador do vírus HIV, ele pode ter o vírus e não apresenta nada. Não tem sintoma nenhum. E uma pessoa que é portadora de AIDS é uma pessoa que já apresenta ou já apresentou em algum momento os sintomas da AIDS, que seriam o aparecimento dessas doenças oportunistas. Mas o primeiro sinal seria o emagrecimento? Nem sempre. Não? Né? Nem sempre. Quando a pessoa adquire o vírus, algumas pessoas vão apresentar alguns sintomas, mas a maioria não apresenta. Então a pessoa, quando ela adquire o vírus, algumas semanas, alguns dias depois, ela pode ter uma febrezinha, aparecimento de gânglio no pescoço, uma dor de garganta, às vezes ela é diagnosticada, às vezes, muitas vezes não. Isso passa despercebido. E depois de muitos anos, quando a defesa cair, ela pode ter o emagrecimento, mas ela pode não ter, né? Eu já cansei de atender pacientes, principalmente sim, que frequentavam academia, faziam musculação, que não tinham queixa de emagrecimento. E tinha AIDS. E tinha AIDS grave, né? Casos graves já. Então a pessoa pode ter uma diarreia que não melhora, pode ter um sapinho na boca, né? Uma candidíase oral, pode ter uma tuberculose, pode ter um tipo de pneumonia específico, que é a pneumocistose, né? São várias doenças. Agora, a pessoa, o portador de AIDS, ele pode ser o homem ou a mulher, certo? Sim. Agora, esse portador, ele vai ter uma vida normal, ele vai conviver com a família dele, vai trabalhar, vai fazer as coisas dele, mas ele tem o vírus. Então, e como é que ele vai transmitir para as outras pessoas? Então, um portador do vírus HIV, ele vai transmitir através, se ele não estiver em tratamento, ele vai poder transmitir o vírus através de contato sexual, que é a principal forma, né, de transmissão, disparado na frente. Antigamente teve os casos que houve transmissão por transfusão sanguínea, que hoje em dia são... Não, porque hoje em dia você analisa o sangue muito para poder fazer a transfusão. Isso foi mais na década de 80, hoje em dia tem um controle muito grande. Então a grande maioria dos casos mesmo é transmissão por via sexual ou também a transmissão da mãe para o bebê, né, durante a gestação ou durante o parto. Agora, se essa pessoa ela foi diagnosticada, ela tem conhecimento de que ela tem o HIV, ela está em tratamento médico, ela está tomando os remédios adequadamente, ela vai zerar o número de vírus no sangue. Então, ela não vai se curar, né? Existe também uma confusão a respeito disso. Exatamente. Ela vai zerar o vírus no sangue e a partir do momento que ela tem já um tempo que ela está zerada, que ela tem uma carga viral indetectável, isso a gente faz nos exames de sangue, ela não transmite mesmo por contato sexual. Né? Então, se uma pessoa, é por isso que a gente insiste tanto no diagnóstico, né? Tem que descobrir, porque se você tem, você trata, você não vai ser um transmissor, né? Se você tiver em tratamento adequado com uma carga viral indetectável. Então, quer dizer que o tratamento, ele zera
o vírus? Ou ele para de atuar o vírus no organismo? Ele zera o vírus no sangue, mas você ainda tem vírus nos órgãos. Então você tem vírus nos órgãos, mas no sangue você consegue zerar essa carga viral. Se você zerou no sangue, o que vai acontecer? Aqueles linfócitos que foram destruídos, você vai começar a ter produção de novos linfócitos. Como você não tem mais o vírus ali no sangue, eles não vão ser destruídos. Então você consegue normalizar, ou pelo menos chegar a um nível satisfatório, que faz com que essa pessoa não tenha mais as infecções oportunistas. Bom, então a pessoa com AIDS, ela vai fazer um tratamento durante a vida toda? A vida toda, até que surja uma cura, que hoje em dia tem vários estudos, mas a vida toda, né? Por exemplo, eu tenho pacientes, desde que eu comecei a trabalhar aqui em 99, faz 24 anos, então eu tenho meus pacientes que estão em tratamento comigo desde 99, ou às vezes que até já tratavam antes e continuaram comigo, e estão trabalhando, né? Levando uma vida normalmente, tomando os remédios. Certo. E essa pessoa, ela não vai transmitir? Se ela tiver a carga gram detectável, ela não transmite. Tá. E ela tem que saber disso, então. Sim, porque ela tem que senão ela tem que se cuidar. Sim. Porque ela vai transmitir para outras pessoas. Além dela transmitir, ela está destruindo o sistema imunológico dela e vai correr o risco de ficar doente, né? E essas doenças que aparecem, elas são graves, porque elas são doenças que pegam a pessoa num estado imunológico assim muito ruim, a pessoa não tem defesa, ela não tem defesa. E muitas vezes, dependendo da doença, a gente não pode já de cara dar o remédio antirretroviral, a gente tem que esperar um pouco para não ter outras reações piores. E até essa defesa se recuperar, para aquela pessoa conseguir combater aquela infecção, pode demorar meses. Né? Então, o objetivo é não chegar ao ponto de ter uma infecção ou um tumor oportunista, que às vezes também acontece alguns tipos de tumores. Agora, quem paga esse medicamento para a pessoa que tem AIDS? Ela tem o apoio da rede pública ou ela faz o tratamento particular ou pode fazer os dois meios? No Brasil, o tratamento é totalmente subsidiado, né, pelo governo, né? Então ninguém paga nenhum medicamento. É engraçado que às vezes a gente vai para São Paulo e tem pessoas no farol pedindo dinheiro. Eu sou portador de AIDS, eu preciso de dinheiro para comprar os remédios. Não, é mentira. Os medicamentos, tanto para as pessoas que fazem acompanhamento na rede pública quanto no consultório, esses medicamentos eles são gratuitos. São medicamentos que inclusive é até difícil da gente conseguir, mas no Brasil sempre foi, né? Porque o Brasil ele tem essa característica assim de ter um programa assim de combate à AIDS assim, um dos melhores mundial, é reconhecido. Sim, ele é reconhecido realmente como um dos melhores do mundo, é um lugar assim que funciona, né? Então isso daí, o tratamento é totalmente subsidiado. Certo, mas aí esse paciente com AIDS, ele retira o medicamento com você no consultório ou na rede ou em farmácia da rede pública? Então, a gente tem a distribuição na rede pública. Como a gente mora em cidade pequena, a gente tem o problema, às vezes, assim, né, que a pessoa conhece alguém, então a gente tem essa facilidade de eu pego, às vezes, a medicação e faço essa distribuição, eu me responsabilizo por isso, né, outros médicos podem fazer, né, os médicos que tratam. Então, é na farmácia mesmo municipal. Esse medicamento, ele é fornecido pelo governo federal, mas ele vem até a farmácia municipal. E só pode pegar quem realmente tem AIDS? Sim, quem tem a receita, quem está em acompanhamento. Agora, a mulher que tem AIDS, grávida, a criança nasce com AIDS? Então, no começo da pandemia, a gente tinha uma taxa assim, de infecção das crianças de 20%, quando não tinha tratamento. Então, cada 100 gestantes portadoras do HIV, iam nascer 20 crianças portadoras do HIV. Depois que começou o tratamento, o controle, essa taxa ela diminuiu muito, ela caiu para menos do que 3%. E agora a gente teve a grata notícia essa semana, né, de Mococa ter recebido lá o prêmio Luísa Matida, né, de eliminação da transmissão vertical do HIV. Transmissão vertical é quando é a transmissão da mãe pro filho. Então, em Mococa, zerou. A última criança que nasceu com AIDS aqui em Mococa já faz 23 anos. Então, há 23 anos, né, isso são informações lá do centro de saúde, eu não atendo mais lá
no centro de saúde, eu passei para a doutora Camila, né, que é infectologista também, que veio para cá. Ela assumiu o meu lugar, mas essas informações são da Flávia, né, que é enfermeira coordenadora. Entendi. Né, do programa de AIDS, e isso é um trabalho assim que vem de muitos anos da dona Edith. Exatamente, Estevam. isso eu lembro da Edith Estevam, que a gente sabia, né? Sim, que foi assim uma pessoa assim que incrível, né? E que isso a gente deve a ela, o programa que ela Sim, fez, é um programa, né? Ela que começou o atendimento no final da década de 80, né? No começo era ela, a doutora Luiz Henrique, depois eu cheguei em 99. Então, assim, isso é um mérito muito da Edith Estevam. É verdade. Né? Então, a última criança tem 23 anos. Segundo informações também da Flávia, a gente acompanhou 25 gestantes portadoras de HIV nesse período, e os 25 bebês nasceram livres da doença. Mas isso você atribui aqui a informação dessas mães, porque essas 25 nós estamos falando em Mococa. Sim, Mococa. Certo. E elas grávidas, elas tinham AIDS, ou têm AIDS, mas as crianças nasceram sem AIDS. Isso daí é informação, medicamento que elas receberam do posto de saúde, vamos falar assim. O começo de tudo é testagem no pré-natal. Então, a testagem de HIV é obrigatória, né, no pré-natal. Aí você faz o diagnóstico, porque não necessariamente ela é uma portadora de doença AIDS, ela pode ser só uma portadora do vírus HIV sem sintomas, e ela não vai saber que ela tem. Então, no pré-natal é obrigatória a testagem do vírus HIV. Aí, fazendo esse diagnóstico, ela vai tomar a medicação durante a gestação. A criança, quando nascer, já vai começar a tomar o AZT, né? Ela nasce, dali poucas horas ela já começa a tomar o AZT, ela vai tomar esse AZT por algumas semanas, e a mãe também, ela não vai poder amamentar, porque o leite materno também transmite. Vai transmitir o vírus. Isso, e tomando todas essas... Então, isso aí envolve muita coisa, envolve muita informação, envolve o uso de medicação, envolve o fornecimento de leite, né? De leite artificial, fórmulas artificiais, para essas crianças, né, porque não vão poder ser amamentadas. Então é um trabalho muito grande, assim, de equipe multidisciplinar mesmo, para que tenha esse resultado. Eu acompanhei essa premiação, inclusive o estado de São Paulo acho que é o terceiro aqui no Brasil, não sei, ele é premiado no combate à AIDS, o estado de São Paulo. E dentro do estado de São Paulo, há alguns municípios, 200 municípios, e acima de 100 mil habitantes. E Mococa fez parte dessa premiação. Porque abaixo de 100 mil habitantes, a gente demorou mais tempo para poder ter esse certificado de município livre de transmissão vertical, porque estatisticamente é um número pouco significativo. Então, os estados maiores, os municípios maiores receberam isso antes, e por conta da gente ser um município pequeno, teve que ter um número maior, né, de casos para a gente poder ter esse certificado. Senão Mococa recebeu e está tudo. Agora, esse tratamento para as gestantes continua, orientação, informação e medicamento. Existe casos. Existe casos em Mococa de gestantes que estão com AIDS ou é portadora de AIDS, existe. Agora, a chance dela ter o bebê com AIDS é praticamente zero. Sim. Antigamente a gente orientava inclusive as mulheres portadoras de HIV a não engravidarem, né, no começo, porque não tinha um tratamento eficiente, a gente não conseguia zerar a carga viral, a medicação era muito tóxica, e hoje em dia esse cenário mudou. Então ela pode engravidar, ela pode ter o filho, né, quantos filhos ela quiser, desde que ela esteja fazendo um controle adequado. Então a vida do portador de HIV, ela vai se aproximando cada vez mais de um normal, né? Porque já tem uma qualidade de vida muito melhor. Eu me lembro quando eu comecei a me envolver assim, né, com infectologia, no começo da década de 90, tinha pacientes que tomavam 20, 30 comprimidos por dia. Então tinha comprimido que tinha que colocar na geladeira. Hoje em dia eles tomam, tem gente que toma um comprimido, tem gente que toma 2 comprimidos do coquetel, né, que são os medicamentos antirretrovirais.
Então a qualidade de vida melhorou muito, os efeitos colaterais das medicações melhoraram muito. Havia efeito colateral? Devia haver, porque a dose devia ser muito grande até se descobrir, eram chegar tóxicos, então né? Era assim, diarreia, vômito, pedra nos rins, entendeu? Eram muitos efeitos colaterais e hoje em dia isso já melhorou muito. Então, aí no caso, a complicação da AIDS, como você já falou, seria a imunidade da pessoa. Sim. Aí você tem que... Esses medicamentos seria para aumentar a defesa do organismo ou não necessariamente? Quem vai aumentar a defesa vai ser o próprio organismo. Certo. Porque você vai livrar ele do vírus no sangue, então o organismo ele vai ter a oportunidade de... fabricar novas células e elas não serão mais destruídas, porque enquanto o vírus está lá, o organismo está fabricando e o HIV está destruindo. Então, à medida que você não tem mais o vírus no sangue, então o organismo vai fabricar, mas o vírus não está lá mais para destruir. Mas a porcentagem de mulheres com AIDS é maior entre a classe menos assim, de estudo, com menos estudo, com menos informação, as populações vulneráveis, elas são realmente então, a prevalência maior. Porque a pessoa que procura, que vê, que se informa, ela, né? As populações mais vulneráveis realmente são aquelas que têm as condições a chance de ter a doença, né? Por falta de informação, por falta de recursos, ela não consegue procurar o serviço de saúde, ela não tem acesso à informação e não tem acesso ao próprio serviço de saúde. Bom, Mococa, então, a gente tem um programa que é muito bem avaliado, né? Sim. E que cuida, distribui os medicamentos e cuida das gestantes. Sim, certo? Muito bem estruturado. Agora, doutora Maria Elisa, a AIDS, eu acho que você já até comentou, ela não é tão grande entre os jovens, porque os jovens às vezes podem usar drogas, têm uma vida mais assim liberal e não sei o quê. Então a AIDS não está nesse meio? Tá. Onde ela está aumentando mais ultimamente, né? Entre homens dessa faixa etária. Mas 19, ela não teria que estar diminuindo? É o que se esperava, né? Mas acontece que houve assim um efeito contra o esperado. Houve uma banalização, né, da pandemia. Eu acho que se preocuparam com o Covid. Mas bem antes. Foi antes, COVID, já então houve isso. um efeito que foi chamado assim de banalização da doença, né? Então, mas o fulano tem, mas olha lá, ele está trabalhando, ele está tendo filho, né? Está tendo uma vida normal, então eu posso me despreocupar, porque se eu pegar, eu também vou ter uma vida ótima. Que eu não vou morrer, né? Exatamente. Então, eles começou a banalizar a doença. Então, hoje em dia tem a incidência muito grande, e a maior incidência hoje em dia é em homens entre 19 e 29 anos. Exatamente nessa idade maior aí, de casos novos. Né? Olha, a AIDS, eu acho assim, o que aconteceu na pandemia, por exemplo, no caso da Covid, que é a especialidade da doutora Maria Elisa, porque ela é infectologista, e o Covid pegou todo mundo de surpresa, Sim. os médicos de surpresa. Sim, totalmente. Foi uma outra pandemia, uma coisa horrorosa, né? Isso, foi uma avalanche. Né? Para poder, porque não tem. Agora, a AIDS também não tem vacina, não há uma chance de... Existem estudos, porque se a pessoa tomar vacina, quem tem AIDS não vai se curar, mas quem tomar AIDS vai ficar... vai ter a profilaxia, vai se defender. Tem muitas linhas de estudo, assim, em relação a vacinas, em relação a terapias, assim, de cura da AIDS, né? Tem muitas, aliás, assim... A vacina já vem sendo tentada há décadas, né? Mas hoje em dia isso já avançou muito, né? Então a gente tem vacinas hoje já em fase avançada de pesquisa. De pesquisa. Estudos, mas não está no mercado ainda não, tudo em né? fase de pesquisa mesmo, no mercado não. Que coisa. Mas olha, a AIDS na década de 90, que você falou, 80. 90, quantas pessoas? Sim. Quantas pessoas que
coisa, foi uma coisa assim, uma calamidade. E você, né, já era médica infectologista, eu estava se formando. Eu me formei em 94 e terminei infectologia em 98. E você pegou esse boom da quando eu entrei, tinha muitos pacientes, muitos doentes, mas já tinha um tratamento um pouco melhor, mas era esse tratamento com muitos comprimidos. Era um tratamento que ele era eficiente, ele trazia um resultado ótimo, só que ele era um tratamento assim inconveniente, porque era um número muito grande de comprimidos com muitos efeitos colaterais. E não era todos que aceitavam aquele tratamento e morriam. E assim, você passava um medicamento e tinha que colocar na geladeira, daí a pessoa não tinha geladeira, né? Ou então tinha que tomar 20 comprimidos por dia, mas ele não comia e ele não conseguia tomar os 20 comprimidos. Então na década de 90, assim, depois de 96, 97, começou o que a gente chamava de coquetel. Então era uma associação de vários medicamentos, mas naquela época, para você conseguir uma coisa eficaz, era um número de comprimidos muito alto, né? Então eu entrei na infectologia nessa época, que você tinha um tratamento que era muito melhor, porém era cheio de efeitos colaterais, porque na década de 80, no final surgiu o AZT. Ele sozinho, ele aumentava um pouquinho a sobrevida, só que não conseguia, né? Como hoje a gente tem o tratamento bem eficaz, que mantém a pessoa livre mesmo da doença, né? Era muito diferente. E as pessoas, inclusive, não tinham esse tratamento em lugar nenhum. Iam para os Estados Unidos, iam buscar quem tinha dinheiro. Foi aquela loucura para tentar, mas não tinha em lugar nenhum. Não tinha. No começo, mesmo nos Estados Unidos, tem até filme da época que a gente vê, né? Eles faziam, né? Era como se fosse um tráfico mesmo, né, de medicação lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil sempre foi mais regularizado, mas até chegar a medicação aqui, né, mas no começo foi realmente muito difícil, porque você via a pessoa morrer e ninguém podia fazer nada. Não fazer nada. Bom, mas você também cruzou com a Covid, que a gente vai terminar, só dando uma palavrinha aqui. A Covid também pegou, foi uma doença gravíssima, uma pandemia, pegou os médicos, né, de surpresa, sem, né, ficaram tudo, né, e hoje o que a gente pode falar? A pandemia acabou, mas os cuidados ainda tem casos que a gente está vendo, aqui em Mococa tem casos, e aí vamos... Assim, eu acho que não tem o que discutir em relação à vacina, né, é visível, assim, a importância, como a vacina mudou, né? Mudou totalmente a característica da doença. Então a gente tem uma doença Covid antes da vacina e uma depois, né? Então hoje em dia a gente tem os casos muito leves, né? Daqueles que estão com as doses certinhas, os vacinados tem um quadro bem leve, né? De sintomas respiratórios altos, mas ainda existem algumas pessoas que não se vacinaram que têm uma doença um pouco mais grave. E podendo chegar até a morte. Sim, com certeza. Se a pessoa não tomou vacina e dependendo do estado, pode... Sim, pode chegar a morte. E assim, o que acontece muito, não só aqui no Brasil, né? São essas... pessoas que têm essas ideias antivacinas, que isso se propagou muito, então isso acabou atrapalhando muito. Claro. Né? Então, mesmo no meio médico, assim, atrapalha bastante, né? Essas notícias, né? Então... Doutora Maria Elisa, a gente sabe de alguns casos de Covid, que ainda, uma ou outra, estou com Covid, então letal. Mas a gente houve alguns casos em que a pessoa foi para a Santa Casa e a pessoa morreu. Então, na maioria das vezes, seriam pessoas que não tomaram vacina? Sim, os últimos pacientes, assim, tem raríssimos óbitos de Covid, né, no último ano, mas assim, ou foram pessoas que não tomaram vacina, ou foram pessoas extremamente debilitadas, com problemas de saúde, assim, muito comprometedores mesmo. Né, extremos de idade e patologias, assim, comorbidades muito graves. Que aí acabou levando a morte. Diferente da época inicial, que a gente via morrer muito jovem. Pelo amor de Deus, nem fala. Doutora Maria Elisa era a nossa salvação aqui em Mococa, todo mundo queria a doutora Maria Elisa porque ela é especialista nessa área. Bom, eu agradeço a sua presença, a sua participação, foi muito interessante a nossa entrevista e nós vamos te convidar uma próxima vez para falar das outras infecções, infecção de garganta, outras coisas que a doutora Maria Elisa também é bam. Muito obrigada, viu? Muito obrigada e até a próxima.